pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, conseguiram dar uma olhadinha no texto do Pluft, Fantasminha? Bom, se você ainda não conseguiu, vai lá, pega o texto e tenta ler, certo? Se você não conseguiu abrir o texto, teve algum tipo de problema, me fala, me chama aqui no WhatsApp que eu ajudo você, ok? Bom, o texto de teatro eu queria contar para vocês, explicar para vocês, ele é um pouco diferente dos textos que vocês estão acostumados a ler, ok? O que ele tem de diferente? Algumas coisas, por exemplo, no texto de teatro, a gente tem o nome do personagem que fala aquela determinada fala. Por exemplo, aí no texto você vai ter Pluft, então significa que é a fala do Pluft, o fantasminha. Maribel, então, quando tá escrito Maribel, é a Maribel que vai falar aquela determinada frase. Além disso, se vocês olharem bem, vocês vão perceber que tem algumas partes do texto que estão entre parênteses. E geralmente com o texto numa fonte, né, num tipo de letra diferente. Às vezes meio deitadinho assim, que a gente chama de itálico. Isso daí a gente chama de rubrica. O que seria isso? Aquelas rubricas, aqueles textos que estão entre o parênteses, eles não são lidos em voz alta no teatro. Ou seja, eles demonstram uma ação. Eles demonstram aquilo que deve ser feito, uma ação ou então uma ação interna, aquilo que deve ser mostrado pelo ator ou pelos atores para o público, certo? Por exemplo, eu vou ler um pedacinho aqui. Pluft, né? Então a fala é do Pluft, aí entre parênteses, de mão dada com Maribel, ou seja, né, o fantasma Pluft tem que segurar as mãos, né, uma das mãos da Maribel. E aí ele vai falar: sim, mamãe, sim, adeus. E aí, né, fala, né, no caso, parênteses de novo, toma a bênção da mãe, certo? Então, esse tipo de texto, ele mostra uma ação, seja uma ação física, certo? Um movimento, ou uma ação interna, uma ação que pode ser um modo de agir, um modo de expressar, por exemplo, algum sentimento, certo? Então, por exemplo, ali, mãe, aí tem a rubrica, correndo ao telefone. Então, ela corre e vai pegar o telefone, certo? Então, as rubricas, elas não são faladas em voz alta, elas são feitas, certo? Então, por exemplo, o texto, ele só é lido, né? Ele só é falado as falas de verdade dos personagens, tá certo? Beleza? Então, essa é a primeira explicação aí dessa semana, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês deem mais uma olhadinha aí no texto e percebam essas coisinhas que eu falei. Então, o nome dos personagens, as rubricas e um pouquinho das coisas que os personagens falam, ok? Vamos lá? Até mais, pessoal. E não esqueça, se você tiver algum problema, tanto para ver os vídeos ou para baixar esse texto, fala comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.